Êxodo capítulo 20, eu leio o versículo 12. Êxodo 20, versículo 12. Diz assim o texto sagrado: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Repito: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, a nossa oração mais uma vez é que o Senhor fale ao nosso coração. Em Jesus te agradecemos e em Jesus te bendizemos. Amém. Amém. O nosso tema hoje é honra a quem merece a devida honra. Felizmente nós honramos algumas pessoas que não merecem honra e nos esquecemos de honrar as pessoas que de fato merecem a honra. Nós estamos aqui diante do 5º mandamento e, como nós já falamos em outros momentos, os 4 primeiros mandamentos estão ligados ao nosso amor a Deus. Jesus, inclusive, resumiu toda a lei em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, nós já passamos pelos 4 primeiros mandamentos que ensinam nós a amarmos a Deus. Se você porventura perdeu algum, ou se você chegou agora no meio da série, você pode recordar e pode olhar aqui no nosso canal do YouTube, você tem lá as 4 mensagens, inclusive a irmã Vanessa já recortou, já estão disponíveis, aí você pode acessar e ter o conteúdo desses 4 primeiros mandamentos. E agora esses 6 próximos mandamentos vão tocar naquilo que nós chamamos das nossas relações, ou seja, do nosso relacionamento com o próximo. Então, se nós cuidamos bem da nossa relação para com Deus, que tem a ver com o nosso descanso em Deus, com a nossa santificação em Deus, com a nossa adoração a Deus e somente a Deus, agora então nós entenderemos que por amarmos a Deus, nós precisamos também amar o nosso próximo, e aí então entra esse primeiro mandamento dessa segunda lista, que nós chamamos também de 5º mandamento. Então, dessa forma, os 4 primeiros mandamentos estão ligados ao amor a Deus, então nós demonstramos amor a Deus ao cumprir os 4 primeiros mandamentos, e quando nós cumprimos esses outros 6 mandamentos que nós vamos iniciar hoje, nós estamos amando a Deus, mas também demonstrando o nosso amor ao próximo. O primeiro mandamento é a base para os outros 3 mandamentos. Isso é muito interessante. Se você está com a Bíblia aberta, me acompanhe. Quando o Senhor diz assim: não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro mandamento. E esse mandamento é a base para os outros 3 mandamentos que ficam sobre essa base. E aqui então, nós estamos no segundo mandamento base, e eu explico. Se o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim, que é a base para a nossa relação de amor a Deus, o primeiro mandamento que tem relação ao próximo é honra o pai e a mãe. Então o 5º mandamento, ele se torna essa base para os outros mandamentos. Então a relação familiar é a base para a nossa convivência social. Então, se nós queremos ter uma boa convivência com as pessoas que nos cercam, com as pessoas aonde nós somos inseridos, seja na faculdade, no trabalho, na própria igreja, nós precisamos ter uma boa convivência social, e essa boa convivência vem dessa relação familiar. Ou seja, esse 5º mandamento ele é extremamente fundamental. Se nós perdemos a honra pelos pais, nós não teremos cuidado com a vida, então nós teremos alguma dificuldade com o próximo mandamento, que é não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Então veja, esse mandamento, honra pai e mãe, ele serve como a base de sustentação para que os outros mandamentos fiquem em cima dele. Então é uma espécie de um alicerce, como nós falaremos daqui a pouquinho, tá bom? Então, se nós não somos capazes de ter e manter a harmonia na nossa casa, de ter e manter o respeito e a obediência para com os nossos pais, que são os nossos genitores, nós não seremos capazes de respeitar ninguém na nossa convivência. E isso é muito interessante, porque as pessoas não entendem que os pais são as pessoas que Deus coloca como as primeiras autoridades na vida dos filhos. E quando nós, na condição de filhos, não entendemos isso,
quando nós nos rebelamos contra os nossos pais, na realidade, biblicamente falando, nós estamos nos rebelando contra Deus. E aí então, essa convivência na casa, ela é extremamente importante para que nós tenhamos o entendimento de que Deus colocou os nossos pais como as nossas autoridades. E é muito interessante isso, porque dentro da nossa sociedade contemporânea, com essa proposta da liberdade ou da libertinagem que a pós-modernidade trouxe para as nossas realidades, as pessoas são incentivadas a viver uma espécie de uma rebelião contra os pais. Dia desses assisti um filme com Timóteo, um filme infantil, e a personagem central era incentivada pelas outras coleguinhas da escola a mostrar rebeldia para com seus pais e não honrar, e não respeitar, e não obedecer os seus pais. Veja que essa questão da rebelião está no cerne da queda humana. Então, por isso, nós precisamos ter esse mandamento como base, e nós precisamos entender que honrar pai e mãe é fundamental para a nossa própria base, para o nosso caráter e para a formação da nossa própria vida, uma vez que nós vamos lidar depois com outras pessoas, estaremos debaixo de outras autoridades. Então, veja, esse mandamento é extremamente fundamental. Então, honrar pai e mãe é o alicerce sobre o qual o amor ao próximo é constituído, é construído. Tudo isso fica em evidência quando nós honramos pai e mãe. Para nós, os pais são os nossos primeiros próximos, entre aspas. Quais são as pessoas mais próximas a nós? Senão os nossos pais. Então, eles nos conhecem melhor do que qualquer outra pessoa. São os pais que dão para nós essa base, esse suporte, e nós não somos capazes, às vezes, de honrar aqueles que cuidaram de nós desde o nosso nascimento. E se nós não somos capazes de honrar e cuidar e respeitar e obedecer aqueles que cuidaram de nós desde o nosso nascimento, não seremos capazes de cuidar de ninguém e nem respeitaremos ninguém. A ideia é o seguinte: o relacionamento com os pais é o primeiro e mais importante dos relacionamentos, e se esse relacionamento com os pais não estiver bem estabelecido, nós não seremos moldados para os outros mandamentos e para os outros relacionamentos. Então, se nós falharmos nesse mandamento de honrar o pai e a mãe, nós não seremos capazes de formar família, de ter uma convivência familiar saudável, de ter uma convivência social saudável. Então, quando alguém, por exemplo, está namorando, a minha fala como pastor, e me pedem conselho nessa área, eu falo o seguinte: como que o rapaz lida com a sua mãe? Como que ela lida com o seu pai? Como que a pessoa com que você vai casar, com quem você vai namorar, quer se noivar, enfim, como essa pessoa lida com os seus genitores? Como que ela cuida dos seus pais? Como ela demonstra respeito para com seus pais? E aí eu entendi ao longo da vida e aprendi isso, que a forma como eu cuido da minha mãe vai revelar a forma como eu cuido da minha esposa. Então veja que nós precisamos ter esse entendimento. E aí nós precisamos falar o seguinte: se a pessoa não honra seus pais, se a pessoa não é carinhosa, respeitosa com seus pais, certamente ela não será com os seus cônjuges, com os seus filhos, com as pessoas que trabalham com ela, com os seus pares. E aqui eu até coloquei o cônjuges, né, em plural, mas é um cônjuge só, né? Então, se a pessoa não consegue honrar pai e mãe, ela não vai conseguir demonstrar amor e carinho para o seu cônjuge. Ela não foi preparada para isso. Inclusive, eu acho que na nossa sociedade nós carecemos de lares mais formadores nesse sentido. Às vezes, quando eu falo algumas questões que tangem a vida do meu filho, algumas pessoas pensam e falam e me julgam, e é normal isso, que eu sou extremamente exagerado com algumas coisas, mas a minha compreensão bíblica é o seguinte: que a casa é um treinamento, e eu preciso treinar o meu filho para que ele seja um bom marido, um bom pai, lá na frente. E aí ele precisa entender que nesse exato momento ele precisa me honrar e honrar a sua mãe, e durante o curso da sua jornada, para que lá na frente ele colha também esses benefícios, esses frutos, porque a Bíblia é muito clara ao dizer que nós semearemos
e colheremos aquilo que nós semearmos. Então, a nossa colheita está ligada com aquilo que nós estamos semeando. Então, por exemplo, se eu semear na vida do meu filho esse princípio, lá na frente eu quero colher o respeito e a honra dos meus netos. É esse o princípio. Então, o que nós precisamos fazer como igreja? Ensinar as famílias a disciplinar as crianças, ensinar as famílias que os filhos devem honrar as gerações passadas, devem honrar as pessoas que têm mais idade. Então, veja que esse mandamento de honra pai e mãe tem a ver com o respeito da convivência comunitária, o respeito da convivência social, e aqui nós precisamos ter essa compreensão. Quando nós nos deparamos com uma criança gentil, com uma criança bem educada, com uma criança honesta, você na realidade tem uma dívida para com os seus pais, porque certamente essa criança está sendo bem cuidada e bem tratada, no sentido de educada, ensinada nos caminhos de Deus. É muito interessante, por exemplo, aqui na igreja, as crianças, quando vêm conversar comigo, quase todas, na sua maioria, me chamam de Senhor. Eu acho o máximo isso. E aí outro dia eu até pensei em falar, não precisa me chamar de Senhor, mas na realidade eu falei o seguinte, não, elas estão sendo treinadas em suas casas para respeitar a autoridade, então está tudo certo, é isso mesmo. Deixa do jeito que está correto. E aí então precisamos ter essa posição com as crianças. Quando elas estão correndo aqui no nosso templo, eu tenho que chegar para elas e falar, toma cuidado, tem alguns senhores, algumas senhoras de mais idade, vai que vocês tropecem, batem nessa correria e derrubem alguém. Ensinar esse respeito às gerações que já passaram por nós e das gerações que estão vivendo conosco. Isso também tem a ver com honra a pai e mãe, mas é claro também que há exceções. Porque, por exemplo, você deve conhecer bons pais que têm filhos terríveis. E você também deve conhecer filhos maravilhosos de pais ruins, cruéis. Mas, em geral, a forma como os filhos se comportam representa como os filhos estão sendo educados. Sempre me recordo daquela frase da nossa irmã Marilise, quando no contexto da escola falava conosco aqui em relação às crianças. Ela falou assim, quando você conhece os pais, você perdoa as crianças. Então às vezes o que falta para as crianças é limite, e falta esse ensino dentro de casa. Então o que eu estou querendo mostrar nessa introdução desse sermão? Que esse mandamento ele é fundamental e ele é atualíssimo para a nossa igreja, para as nossas casas e para o futuro das nossas congregações. Cabe aos pais ensinar a obediência, zelo, amor, afeto, respeito e, acima de tudo, honra aos mais velhos e também às autoridades. Como eu já disse em outra ocasião, os filhos tentam se rebelar contra qualquer autoridade, e é um erro grosseiro dos pais que vão nas escolas brigar com os professores, brigar com a diretora, porque o filho foi repreendido. Eu sou do tempo e sou da época, e minha mãe está aqui me acompanhando, vai se lembrar disso, que lá na igreja, quando alguém fazia uma bagunça, quando alguém fazia uma arte, a gente tomava uma bronca, e naquela época a gente chamava um pito, né? Alguém chegava e brigava com todas as crianças, e não tinha uma mãe que ficava com gracinha, mimimi, porque assim, nós tínhamos que entender que aquele ambiente era um ambiente de respeito, de honra, era a casa de Deus, e quem estava falando conosco era uma pessoa mais velha. Vai você hoje repreender, exortar uma criança, a família fica indignada, e a gente vê isso no comportamento das escolas. Tem pais, inclusive, que tiram seus filhos da escola, porque a professora fez uma crítica ou falou alguma coisa em relação ao seu filho, enquanto os pais deveriam ensinar os seus filhos que a professora, a diretora, o policial são autoridades na nossa vida. Sempre digo para o meu filho, olha, você é meu filho, mas lá na escola você é aluno, então você respeita e obedece a professora. Porque se a professora falar comigo de alguma coisa que você fez e que você desobedeceu a professora,
a conversa vai ser dura com você. Então parece-me que essa é a direção. Os nossos filhos precisam aprender o que é ter alguém como autoridade sobre eles. E se nós não ensinarmos em casa, na igreja, e inclusive usarmos a escola como esse estágio de preparação, a vida depois vai cobrar deles e isso será difícil para eles. As crianças hoje crescem sem limite. Crescem sem saber e sem dar valor, sem manifestar respeito e honra para os mais velhos. Eles precisam ter pessoas de liderança sobre a vida deles. Eles precisam aprender a respeitar e honrar as pessoas que estão investidas de autoridade. E nós precisamos ensinar os nossos filhos que eles estão sob a nossa responsabilidade e por isso precisamos exortá-los. Dia desses o meu filho fez uma espécie de uma chantagem, né? Eu precisava repreendê-lo e ele falou assim, mas eu sou seu filhinho, eu sou amado. Aí ele começou, né, me envolver num laço emocional, né? Falei assim, mas é porque eu te amo, é que eu preciso te repreender e preciso mostrar para você que você tem limite. Você não pode passar disso aqui. E isso aqui eu não admito, não pode. Isso não pode ocorrer mais. E por isso você está de castigo, porque tem que ter limite. E nós precisamos mostrar para eles que nós, como cristãos, precisamos ser bons mordomos, porque a Bíblia é clara ao dizer para nós que os filhos são herança do Senhor. Logo, cabe a nós, os pais e à igreja, cuidar bem dessa herança que Ele tem nos dado. E é em casa que nós aprendemos a respeitar as pessoas, é em casa que nós aprendemos a ser afetuosos, gratos a Deus, a sermos submissos às autoridades e ser tementes a Deus. É muito interessante a expressão do teólogo Agostinho, quando ele diz assim, se alguém deixar de honrar pais e mães, haverá alguém que ele respeite? Olha essa frase, se alguém não é capaz de respeitar o pai e a mãe, ele é capaz de respeitar alguma pessoa? É claro que não. É na família que nós aprendemos então a obediência, a esperança, a proteção, o amor, o zelo, e nós precisamos entender isso. Então o ponto que eu quero colocar aqui nesse momento agora é o seguinte, o que significa então honrar pai e mãe, honrar os pais? A palavra honra aqui é uma expressão hebraica muito interessante, usada no Antigo Testamento, que tem a ver com glória ou com peso. Então, se o pai ou a mãe não é algo importante para nós, nós não entenderemos a glória de ser pai e de ser mãe. E nós não daremos conta disso até nos tornarmos pais. Então, qual que é o peso de receber o título de pai? Afinal de contas, o mês de agosto está chegando e nós teremos a comemoração do Dia dos Pais. E é um peso enorme receber esse título, ser pai, ser o provedor, ser aquele que vai liderar o lar, aquele que vai dar orientação, ser uma mãe. É uma glória, mas também traz o seu peso. E nós só reconhecemos a glória e o peso quando nós nos tornamos pais. Você vai se lembrar da sua mãe dizendo para você, falando o seguinte, olha, você vai ver quando você for mãe, você vai ver quando você for pai. Não era a praga da mãe não, mas ela estava, entre aspas, assim, profetizando que nós entenderíamos o cuidado, o amor, a dedicação deles para conosco, quando nós nos tornássemos pais. E isso tem acontecido, pelo menos aconteceu comigo. Quando eu me tornei pai, eu consegui entender e ver o amor, o cuidado dos meus pais para comigo, a dedicação. Então receber esse título é uma grande responsabilidade, mas também é um ofício árduo, mas também muito prazeroso, em que nós podemos imprimir na próxima geração um legado de fé, de espiritualidade e de respeito. Aquilo que já passou, ou as gerações que já passaram, e para essa geração que está conosco. Haja vista que a Bíblia vai dizer que a fidelidade de Deus é de geração em geração. O povo de Deus no Antigo Testamento é marcado ao contar a sua história. Então nós precisamos contar a nossa história e ensinar os nossos filhos a honrar as pessoas que vieram antes de nós, aqueles que estão entre nós, mas que têm mais idade, para que eles entendam o futuro
brilhante do povo de Deus. Precisamos, por exemplo, na igreja ensinar que as pessoas mais experientes estavam aqui antes de nós nascermos, trabalhando e orando, para que essa igreja pudesse avançar. Precisamos chamar os nossos filhos e contar as nossas histórias, para que eles entendam a forma como nós chegamos até aqui pela fé. Inclusive, para nós, nessa semana, houve um exercício em casa, interno, foi muito interessante quando nós contamos e recontamos a Timóteo como nós nos conhecemos e como nós chegamos até aqui pela fé. E aí, ao contar essa história da nossa relação, Natália e eu, ele chega para mim, por exemplo, e diz assim: mas um dia também eu terei minha esposa, terei meus filhinhos. Então, lá no fundo do meu coração, eu falei assim: tá certo, é isso mesmo. Ele precisa sonhar em ter família, mas antes dele constituir a família dele, ele precisa honrar a família na qual Deus já o colocou. E se ele fizer isso, segundo o texto, os dias dele serão abençoados, assim como os meus têm sido abençoados, assim como os seus têm sido abençoados, porque entendemos esse mandamento. E aí, fazendo a minha lição de casa, eu fui percorrer alguns comentaristas, e o teólogo Calvino insiste que a honra, a expressão hebraica aqui, exige pelo menos 3 coisas dos filhos: reverência, obediência e gratidão. E eu passo a explicar essas 3 expressões agora. Honrar tem a ver com reverência, e reverência às vezes nós usamos no ato da adoração a Deus, de culto, mas reverência aqui no sentido de respeito. Precisamos respeitar os nossos pais, entendendo que foi Deus que os colocou em nossa vida. Quantas pessoas fazem piadas com os seus pais, denigrem a imagem dos seus pais, dão risadas, fazem piadas, gracejos com os seus pais e se esquecem de que os seus pais são os seus mentores, os nossos primeiros professores, os nossos primeiros pedagogos, e nós precisamos respeitá-los. Quem te ensinou a comer? Foi seus pais. Quem te ensinou a se limpar? Foi seus pais. Quem te ensinou a andar? Foi seus pais. E às vezes nós reconhecemos como um grande professor da nossa vida, e não está errado isso, aquela pessoa da faculdade, da escola, mas precisamos lembrar que os primeiros professores foram os nossos pais. Foram eles que cuidaram de nós, foram eles que nos ensinaram os princípios e valores que nós carregamos, e essa reverência revela o nosso amor aos nossos pais. Devemos falar dos nossos pais com amor, com respeito, e nessa expressão bíblica, com reverência. Isso é honra. Como você fala, como você cita os seus pais, ou a história dos seus pais, isso é importante. Em segundo lugar, honrar tem a ver com obediência e com cuidado. Obediência significa fazermos aquilo que os nossos pais dizem, enquanto nós estamos debaixo do mesmo teto, do mesmo lar. E mesmo quando nós crescemos e casamos, ainda ouvir aquilo que os nossos pais têm a nos dizer. Obediência indica que os pais estão orientando, e ao mesmo tempo que eles estão orientando, eles precisam ter uma resposta dessa orientação, e a resposta dessa orientação é a obediência. Nós somos os únicos a dar instrução aos nossos filhos? É claro que não, outras pessoas darão, mas nós precisamos ensinar os nossos filhos, dar orientação aos nossos filhos, e precisamos que eles entendam que a honra aos pais tem a ver com obediência. Em terceiro lugar, honrar tem a ver com gratidão. Isso para mim é muito importante. Nós estamos diante de pessoas especiais de Deus na nossa vida, que passaram anos a fio cuidando e investindo na nossa vida. Eu acho que a gente até nem sabe medir o tamanho do amor dos nossos pais. Eu acho que nós nem às vezes conseguimos entender ou alcançar a dimensão desse amor. Imagine, por exemplo, os recursos financeiros empregados pelos seus pais na nossa vida. Quanto foi o custo de todas as fraldas, todas as pomadas, de todos os medicamentos, aquele xarope, combustível, material escolar, noites mal dormidas, cuidado com a alimentação, papinha.
leite, mamadeira, saúde, a preocupação com os estudos, horas e horas de oração, lágrimas de oração, preocupação dos pais em relação ao namoro, em relação ao futuro, em relação à carreira, em relação aos amigos, às amigas, às más companhias. E dessa maneira linda, os nossos pais foram investindo em nós, e às vezes o que acontece é que os filhos não honram seus pais no sentido de manifestar a gratidão. Eu só estou pregando aqui hoje, nessa noite, por conta da vida dos meus pais. Porque se meus pais não fossem especiais de Deus na minha vida, eu não seria essa pessoa que sou hoje. E é claro que ainda tenho muitos defeitos, tenho muitos problemas, mas eu dou graças a Deus pela base. E nós precisamos manifestar gratidão, ter reverência e obedecer os pais. Isso é honrar pai e mãe. Então as pessoas ficam falando o seguinte: o que é então honrar? Honrar é ter reverência, respeito. Não podemos falar dos nossos pais sem nos emocionarmos, sem ter reverência e cuidado com o nome deles, com o sobrenome que nos foi legado. Obediência, gratidão. Agora, honrar aqui tem a ver com essa gratidão pelas pessoas que se sacrificaram tanto para cuidar de nós. Agora, existe limite para honrar os pais? Existe algum limite? Passo a explicar agora. Esse mandamento é por vezes usado de uma maneira muito equivocada quando os pais maus exigem honra dos seus filhos, ou de pais que exigem uma obediência cega, sendo que essa obediência extrapola os princípios bíblicos. E aí você pode pensar ou falar o seguinte: pastor, mas você não sabe quem foi os meus pais. Meus pais foram assim, assado, não foram participantes da minha jornada, foram pais difíceis, pais maus, e eu preciso honrar, eu preciso respeitá-los. Quais são os limites da honra a esses pais cruéis e difíceis, e algumas vezes pais violentos, pais negligentes, enfim, todo esse tipo e essa gama de pais? Os filhos não podem obedecer à autoridade abusiva dos pais. Então tem um limite. Se os pais estão abusando, se os pais estão extrapolando os princípios bíblicos, estão exigindo uma obediência cega, estão exigindo algo que Deus proíbe, o filho pode sim desobedecer e, nesse sentido, faltar com a honra com seus pais. E eu explico. O princípio bíblico que está lá no livro de Atos é o seguinte: nós precisamos obedecer a Deus, mesmo que isso venha manchar ou denegrir a nossa imagem com os homens. Convém que nós obedeçamos a Deus e não aos homens. Então, por exemplo, se os pais estão exigindo qualquer coisa que fere um princípio de Deus, nós precisamos escolher entre obedecer ao pai mau, cruel, ou obedecer a Deus. E nesse sentido, nós somos dependentes de Deus e ficaremos com a honra, em primeiro lugar, a Deus. Por exemplo, se um pai exige que seu filho faça algo que não é da vontade de Deus, ele tem que desobedecer o pai e ser fiel a Deus, obedecer a Deus. Então veja que tem um limite, e há limites aqui para essa honra, pois a autoridade dos pais não é absoluta. A autoridade absoluta sobre nós é Deus. E os pais têm essa autoridade delegada por Deus. E quando eles não sabem usar essa autoridade, ou estão usando essa autoridade de uma maneira equivocada, encaminhando para o mal, para questões de baixa moralidade, os filhos podem, nesse sentido, desobedecer aquilo que os pais estão dizendo. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que nós devemos ser submissos às autoridades políticas, todas as autoridades que estão sobre nós. No entanto, cabe a nós desobediência civil se nós iremos incorrer em desobedecer a Deus. Então, entre desobedecer a Deus e desobedecer o Estado, por exemplo, é muito melhor desobedecer o Estado e obedecer a Deus. É muito melhor você honrar a Deus e desobedecer o seu pai, que está exigindo algo que não agrada a Deus. Então, por exemplo, um pai que leva o seu filho para atos de adoração de outros deuses,
e exige honra. Fala assim: você precisa me honrar, então eu vou te levar num culto de outros deuses, deuses pagãos. E cabe ao filho fazer o quê? Não, eu vou desobedecer. O meu Deus é o Senhor. Ou um pai que tenta levar o seu filho para um local de uma moralidade baixa, de músicas complicadas, de sexualidade libertina, e ele quer empurrar o filho, por exemplo, para essa situação. O que o filho tem que fazer? É melhor desobedecer ao pai, mas ficar debaixo da honra a Deus. Então veja que aqui nós temos esses limites. Agora, como nós podemos cumprir esses mandamentos para fechar essa nossa reflexão? Os cristãos ao longo da história da igreja sempre entenderam que esse mandamento ele serve também como uma orientação básica para os nossos relacionamentos, como estou dizendo agora, em relação ao Estado, em relação a tudo aquilo que vem de autoridade sobre nós. Um exemplo básico: se a escola, por exemplo, do seu filho exige alguma participação em alguma atividade que ela é claramente anticristã, você vai obedecer aquilo que a escola e a professora está orientando, ou você vai obedecer a Deus? Ano passado, por exemplo, houve na escola uma festa do Halloween, e aí naquele dia ela não tinha como enviar meu filho. Tem como. Então eu desobedeci a orientação da escola para obedecer a Deus. Então veja, o nosso primeiro padrão é obedecer a Deus. E agora, esse mandamento nos dá base, nos dá orientações para que nós também ensinemos a submissão. Agora, nós só podemos sair dessa submissão de qualquer autoridade se essa autoridade está ferindo, infringindo os princípios bíblicos. E aí entra esse princípio de honrar pai e mãe. Então veja, se nós honramos nossos pais, nós iremos honrar também os nossos governantes, os nossos professores, os nossos líderes na igreja. Agora, é muito interessante que esse princípio faz o seguinte: esse é o único mandamento, segundo Paulo, com promessa. Eu preciso explicar isso antes de encerrar a minha fala. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja, mais uma vez, é Deus que nos dá os dias que nós aqui vivemos. Não é a habilidade do médico que vai nos dar vida, é o tempo que Deus deixou para nós de vida. Davi entendeu isso, dizendo que no livro de Deus estavam escritos todos os dias da sua vida. Ou seja, Deus sabe o dia da nossa chegada e Deus sabe o dia da nossa partida. Como os antigos diziam, né? Ninguém morre na véspera. Você só vai partir no dia que Deus quer. Deus é soberano. É Ele que dá a vida. Ele que concede a vida. E por isso não podemos tirar a vida, como nós veremos na próxima semana com o nosso seminarista. O Lucas vai falar para nós a respeito de não matarás. Então veja que quando nós honramos pai e mãe, na realidade nós temos uma promessa. E qual é a promessa? Enquanto nós honramos pai e mãe, Deus vai prolongando os dias da nossa vida. E as pessoas pensam que essa ideia de prolongar os dias tem a ver com longevidade, tem a ver com essa ideia de que os nossos dias serão extremamente extensos, no sentido de uma cronologia grande. Então, por exemplo, uma pessoa que morreu com 30 anos, com 20 anos, significa que ela não honrou pai e mãe? Não é isso que o texto está dizendo. Os dias prolongados aqui é uma expressão extremamente poética para dizer para nós que são dias de bênção, debaixo da autoridade de Deus, são dias marcados pela abundância de Deus. Então veja, para que seus dias sejam prolongados aqui, tem o sentido seguinte: que os nossos dias sejam abençoados com a plenitude da bênção de Deus. Então veja, quando nós honramos a Deus, as bênçãos de Deus são derramadas sobre nós. Agora, quando nós desonramos os nossos pais, por desobediência, Deus não derrama sobre nós a sua bênção, no sentido de ter uma vida plena, satisfeita, de ter uma vida extremamente abundante. E aí o Senhor Jesus disse claramente para nós: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, com plenitude, uma vida boa. Então quem tem uma vida boa? Aqueles que honram pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Então eu deixei aqui para o final, para minha conclusão,
4 expressões que nós podemos demonstrar a nossa honra aos pais. E estou caminhando para o final. A primeira expressão, diga sim. A obediência rápida e bem disposta é uma forma de homenagear os pais. Diga sim. Seu pai pediu alguma coisa, se você puder, diga sim. Sim, senhora. Sim, senhor. Farei isso. Porque às vezes nós fazemos as coisas resmungando, reclamando, e fazemos pensando em não fazer. Isso não é legal. Uma forma de honrar o pai e a mãe é quando o pai pede alguma coisa e fala assim, eu vou fazer. E aí não fica contando a história, não fica medindo esforço. Não, sim, eu vou fazer. E a gente acha desculpa para tudo, né? Convenhamos. Diga sim, em segundo lugar, diga obrigado. Depois do sim, diga obrigado. A gratidão mostra a nobreza do caráter do filho e enche os pais de orgulho. É muito lindo quando o nosso filho está diante de uma outra pessoa, em outro contexto, e a pessoa chega para nós e fala o seguinte: nossa, seu filho é educado, seu filho manifesta gratidão, seu filho é uma pessoa carinhosa. Então, diga obrigado. Se você tem os seus pais ainda entre nós, mande uma mensagem para ele. Acabando esse sermão, ligue para ele. Mande uma mensagem, fala obrigado por tudo. Manifeste gratidão. Seja grato diante da vida. E isso vai demonstrar aos seus pais que você está cumprindo aquilo que eles ensinaram para você. Agora, em terceiro lugar, diga desculpas. Pedir perdão e pedir desculpas revela que os filhos aprenderam que são falhos e que precisam ser moldados. Infelizmente nós vivemos em um tempo onde as pessoas não gostam de pedir perdão, não sabem pedir perdão e não sabem pedir desculpas. Você está numa loja, a pessoa esbarra em você, ela segue como se nada tivesse acontecido, ela não pede desculpa. E quando nós pedimos desculpas, nós estamos mostrando que nós estamos honrando aquilo que nós aprendemos lá em casa. Em quarto e último lugar, diga eu te amo. Os filhos que demonstram afeto aos seus pais dizem eu te amo com as palavras, mas dizem eu te amo com várias outras expressões, com um beijo, com um abraço, com uma consideração, com uma ligação. Como nós demonstramos que nós amamos os nossos pais? Por exemplo, você está muito ocupado, está num dia corrido, e aí toca o seu celular e é a sua mãe ou o seu pai. O que você faz? Se você desliga, você está dizendo para ele, não estou nem aí para você. Agora, se você atende, às vezes acontece comigo isso, eu atendo e falo assim, mãe, pai, estou ocupadíssimo agora, é muito urgente, dá para segurar aí um pouquinho e eu ligo para você. Isso é demonstrar amor, é dizer eu te amo. Quando você encontra seu pai, dê um beijo, sua mãe dê um beijo, diga eu te amo, mande uma mensagem carinhosa, ligue, se preocupe, pergunte como eles estão, isso é honra. Encerro, honre seus pais e viva bem, honre seus pais e veja os seus dias prolongados, felizes, abençoados. Que Deus te abençoe e que Deus aqueça o nosso coração com essa palavra desafiadora. Beijo, um abraço, povo de Deus.